aos irmãos com a paz do Senhor. Mais uma vez, vamos trazer aqui a lição número 5 da nossa escola bíblica dominical, que tem por título Liberto do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. O texto áureo diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos e em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Está escrito lá em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. A verdade prática nos traz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe se encontra em Éfesos, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vamos fazer a leitura. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. A lição está dividida em 3 tópicos, né? O primeiro é a antiga natureza morta em ofensas e pecado. A segunda é vivificados pela graça. E a terceira é a salvação não vem das obras. Então, na introdução da nossa lição, na Epístola aos Efésios, apresenta relevante aspecto doutrinário da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Entramos aqui na primeiro tópico, né? A antiga natureza morta em ofensas e pecado. Outrora, nós éramos pecadores, nós não conhecíamos Cristo. Nós não temos certeza nenhuma da salvação. Nós não conhecíamos esse que morreu por mim, por cada um. Nós não conhecemos. Mas pela sua misericórdia, fomos alcançados. Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecado e éramos por natureza filhos da ira. É por isso que muitas vezes quando alguém aceita Jesus, alguém conhece a Jesus,
E ali há uma transformação. Por quê? Porque outrora ele era uma pessoa má, uma pessoa que não respeitava ninguém. E depois que ele conheceu a Cristo, entregou a sua vida a ele, aí a mudança. No tópico da antiga natureza, a gente está dividido aqui em três subtópicos, né? Subtópico 1, 2 e o 2.3. A nossa condição anterior. Qual era a nossa condição anterior? Estava no pecado, não sabia para onde nós íamos, não tinha certeza de nada, só sabia que a gente ia morrer e acabou-se. Ou alguém acendesse uma vela que era para não ficarmos na escuridão. Mas diz aqui, né? E vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa vem do grego e quer dizer parapitoma. Tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. Quer dizer, você está no pecado, tudo é liberado. Não tem nada que seja contra aquilo. É isso que Satanás quer. Essa liberação. Esse modelo novo. Ali é um passo em falso da forma deliberada. O termo para o pecado é amartia, a qual descreve como aquele que erra o alvo. Quantos de nós não estava errando o alvo, que é Cristo? Quantos nós não andava errado e não conhecia a palavra, não queria nem saber muitas vezes, mas pela misericórdia, cada um de nós foi alcançado com essa sua graça. Em vista disso, o homem, sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração de real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado. Podemos ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que se fez tudo novo. Irmão, o que eu vejo hoje é a pessoa aceitar Jesus só para dizer que participa de uma igreja A, de uma igreja B, mas não teve essa coisa de a coisa velha passou. A coisa velha continua. É aquilo, eu tenho um rótulo, hoje eu tenho um rótulo de crente. Não interessa qual é a denominação, mas eu quero continuar fazendo tudo de errado. Jesus morreu por mim, então está tudo certo. E não é isso que a palavra de Deus diz. A gente leu aqui em 2 Coríntios capítulo 5, 17, que diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que Deus fez tudo novo para cada um de nós. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Você vê aqui que ele diz aqui, morte moral e espiritual. Espiritual porque vai morrer sem ter Cristo. Então ele já está morto espiritualmente. E moral é perante os outros. Qual a moral que uma pessoa dessa que vive na prostituição, que vive fazendo tudo de errado, tem para oferecer a alguém? Nada. Ele não vai poder reclamar nada de ninguém. No segundo ponto, ele fala
No primeiro ele falou nossa condição anterior. No segundo ele vai falar nossas ofensas e pecado. A má conduta em que no outro tempo nós andamos é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. É interessante que quando você está no mundo, está tudo bem, está tudo certo, aquele é o caminho certo. Nada tira você daquilo. Por quê? Porque você está satisfazendo a carne. Você não conhece a palavra de Deus, você não quer ouvir, você não quer escutar. Alguém vem pregar para você, você corria, se escondia, ou então mandava embora, não quero ouvir. Então, isso não fala não andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Na 2.1 diz, andaste segundo o curso desse mundo. Qual era o curso desse mundo? Era um curso errado, um curso sem Jesus, um curso sem um alvo. Porque Cristo salva, batiza e leva o homem para o céu. Essa é a promessa dele. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo relativa ao pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver no seu tempo. Podemos ler aqui em Isaías, capítulo 5, versículo 20, que diz: ai do que ao mal chama de bem e ao bem de mal, que faze das trevas luz e da luz trevas, e faze do amargo doce e do doce amargo. Continuando também em Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso, o salvo não deve tomar a forma desse mundo. Quer dizer, nós crentes, nós que cremos, nós que temos a certeza da nossa salvação, o mundo está aí, está fazendo o que quer fazer, mas nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. No ponto 2.2, diz aqui, andaste segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás, que exerceu autoridade sobre os poderes do mal, indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. A gente pode ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, onde diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Satanás ele tem o poder de fechar os olhos daqueles que estão no mundo, para que não veja a luz, para que não veja a palavra de Deus. Isso é o que ele sabe fazer de melhor. Passando para o 2.3, onde diz assim, andávamos fazendo a vontade da carne. Eu já tinha falado antes, todo o nossa vida, quando não éramos salvos, era tudo pela carne. A carne é que reinava em nós. E diz aqui, né? Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne,
como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenado e desprovido do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Filho da ira, filho da prostituição, não queríamos saber de Deus porque não valia a pena. Então, Satanás enganou muito e continua enganando muitos até hoje. Mas aqueles que deram uma brechinha para ouvir a palavra de Deus e conseguiram se salvar, tá aí vendo o que é certo da palavra de Deus. Queria também ler em Gálatas 5, onde diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Porque, irmão, nós ainda temos o velho homem. Então, se nós não andarmos no espírito, e aquilo que a gente alimentar vai estar mais forte. Espere em Deus que nós, como igreja, nós possamos alimentar mais o espírito. O pecado não consiste apenas de ações isoladas, mas também é uma realidade ou natureza dentro da pessoa. Quer dizer, o pecado não é só de ação, mas é aquilo que está dentro. A gente vê que numa das passagens bíblicas que Jesus vai falar, aí pergunta sobre os 10 mandamentos, e Jesus ainda disse, né? Não é só ter, como é que se diz? Desejar a mulher do próximo, mas em pensar, já pecou. Então, não basta ter só um relacionamento, mas se pensares, é aquilo que Jesus falou, já pecou. É o que ele está dizendo aqui, né? Não é só as nossas ações isoladas, mas também uma realidade da natureza dentro da pessoa. O pecado como natureza indica a sede ou a sua localização no interior da pessoa como origem imediata dos pecados. Inversamente é visto na necessidade do novo nascimento de uma nova natureza a substituir a velha pecaminosa. Esse fato é revelado na ideia de que regeneração só pode acontecer de fora para dentro da pessoa. Vamos ler Jeremias 24, versículo 7, que diz: e dar-lhe-ei coração para que me conheça, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Em Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, ele diz: e lhe darei um coração e um espírito novo, porei dentro deles, e tirarei da sua carne um coração de pedra, lhe darei um coração de carne. Você vê que Jesus, ele modifica o homem, assim ele permita, porque como diz a palavra de Deus, né? Esse que bate a porta, se alguém escutar a minha voz, vai abrir e vai convidar ele para entrar. Se não há esse escutamento da pessoa, como é que ele vai abrir a porta? Como é que ele vai ser transformado? Porque a palavra de Deus, como está escrito, né? Que ela é viva e eficaz, é como uma espada de 2 gumes que vai na divisão da alma e do espírito. Irmão, agora vamos para o segundo ponto. Vivificado pela graça. Vivificado pela graça. Vivificado
define de vivificar, é dar a vida ou reanimar. Então diz aqui, né? Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça e por isso nos deu a vida. Esse é o nosso Deus. Eu sempre digo que se eu não tivesse aceitado Jesus, eu acho que eu não estava aqui para ler uma lição dessa. Mas ele foi tão bom comigo que me salvou. Eu escutei a voz dele. Amém. Alcançado pela misericórdia e pelo amor divino, após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana, começando como uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Compaixão, simpatia. Realmente é como diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Em Romanos 11, versículo 11, capítulo 11, versículo 30 a 32, diz assim: porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estáis agora, foram desobedientes para também alcançar a misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então a gente vê aqui que em Romanos ele fala que nós fomos desobedientes. Fomos desobedientes, já viemos desobedientes, já nascemos desobedientes. A carta aos Éfesos ensina que o prover à humanidade o meio de escape da merecida ira. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. João, desculpa, 1 João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Vivificado por sua graça, descrevendo as dádivas divinas concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estava mais morto, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio de sua graça, o favor imerecido. A gente lê, a gente vai lendo, e o que a gente vai descobrindo e vai observando é que diz aqui que nós nunca fomos merecedores da salvação. Nunca fomos.
mas pela misericórdia dele. A gente sempre, quando fala na escola, a gente diz que Deus sempre quis estar no meio do seu povo. Você começa a ler a palavra de Deus, Deus sempre quis estar no meio do seu povo, Deus sempre amou o seu povo, Deus sempre quis algo com o seu povo. Infelizmente, o povo que conhece alguns que já se desviaram, ele não sabe, eles não perceberam do amor de Deus para com cada um de nós. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu a vida outra vez, fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio de sua graça, por favor imerecido. O terceiro ponto fala, exaltado por sua graça. O apóstolo do gentil ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão no céu. Vamos ler em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 3 ao 8. Porque, primeiramente, vós entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Também depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Ainda em 1 Coríntios, do capítulo 15, do 20 ao 25, ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias do que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, também veio a ressurreição dos mortos. Veio por um homem, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Assim, ao conhecer estas bênçãos, os homens de Deus demonstrou as abundâncias e riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurada graça de Deus, o favor divino e merecido. Como eu já falei, nós não merecemos, mas pela graça, pela misericórdia dele, fomos alcançados. O pecado passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia e do grande amor de Deus. O terceiro ponto e o último fala, a salvação não vem das obras. Realmente não poderia vir das obras, porque eu já falei em outra lição que só assim só o rico iria para o céu. Mas Jesus não veio só para os ricos, não veio para o pobre também. Ele veio para aqueles que acreditaram, que acreditam, que aceitaram Ele como Salvador. Olha, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé.
Para terminarmos a lição, estamos no terceiro tópico. A salvação não vem das obras. Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas. Por quê? Pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. O primeiro ponto fala aqui, graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte e da escravidão. Quer dizer, se você foi salvo, você crê que Cristo lhe salvou realmente, você está liberto da morte e da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permita ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Éfesos, capítulo 2, versículo de 1 a 7. Portanto, a salvação é um livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Eu tenho uma frasezinha que eu vi um pastor falar, que ele disse que é graça, né? A graça, mas não foi de graça. Ali houve o preço de sangue, o preço da morte. Um inocente morrer por mim, pecador, por você, pecador, e por mais gente ainda que não vai aceitar o seu nome. Portanto, a salvação é livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Quer dizer, quando Cristo nos salva, foi um favor imerecido. Pela sua misericórdia é que fomos salvos. Pelo amor que ele teve por cada alma. É por isso que fomos salvos. Fomos resgatados por preço de sangue. Ele mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus, e por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Outrora, éramos errantes, não queríamos saber da palavra, não queria saber de nada. E depois que aceitamos Jesus, que aprendemos que comemos desse pão da vida, aí dá vontade de a gente querer que todo mundo se salve, que todo mundo saia desse mundo, dessa perdição. Mas aí também tem o livre-arbítrio. Só vai para o céu quem quer ir. Quem não quer, não vai. Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Quer dizer, você escolhe. Eu quero a vida ou eu quero a morte. Eu quero Cristo ou eu quero Satanás. Eu quero ir para o céu ou eu quero ir para o inferno. Então, o homem, ele tem esse poder de decidir para onde é que ele quer ir. Que nós escolhemos ir para Cristo. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. A fé deve ser considerada como uma aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Vamos ler em Romanos
5, versículo 8, que diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, sendo ainda pecadores. Cristo não esperou a gente ser salvo, não. Cristo nos aceitou pecador. Ele nos aceitou pecador. O segundo ponto diz aqui, obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós. O homem ele não tem poder de salvar ninguém. Só quem teve o poder de salvar foi Cristo. Só por ele. A palavra de Deus diz, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Sim, muitas pessoas pensam que, não, eu ficando assim quietinho, parecendo um santo, eu vou estar salvo. Vai não. Não tem, como ele diz aqui, isso não vem de nós não. Se Deus não der, se Jesus não der, ninguém tem esse poder para dar. E diz mais assim, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras. Não adianta você não querer nada com Cristo, não querer seguir os preceitos dele, se desviar do mal, mas você é uma pessoa que dá oferta, leva a cesta básica para um bocado de família, ajuda um aqui, ajuda um ali. Então essas obras são mortas, não vai contar nada. Porque se fosse assim, a morte de Cristo também não estava valendo de nada. Quando ele diz aqui que não vem das obras, por quê? Para que eu não me glorie, eu não diga, eu faço mais isso do que o irmão fulano de tal. Eu faço mais isso do que o presbítero fulano de tal. Aqui na igreja eu faço mais do que todo mundo. Então é por isso que ele diz, não vem das obras. Eu posso fazer o que for, meu galardão não vai ser pelas obras. Se eu quiser ter a minha salvação condicionada a minhas obras, sendo eu querer ser mais do que alguém, não está valendo de nada. Eu tenho que ter as minhas obras, mas eu não posso pensar nas minhas obras como se fosse algo que eu fosse juntando. Não, vou juntar aqui, é mais um, eu vou ter uma bolsa cheia do meu galardão. Não. Você vai fazer suas obras e Deus é que vai lhe dizer. Então não adianta você achar que vai ajudar meio mundo de gente, achando que aquilo ali você vai ser melhor do que aquela irmãzinha ou aquele irmão que não tem nenhum pão para comer. Diz aqui mais, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. É o que eu estava dizendo. Não adianta eu passar o ano todo recolhendo alimento e fazendo, e doando, e entregando, e achando que aquilo ali, eu faço mais do que A, do que B. Não. Eu posso até fazer isso, mas eu tenho que fazer com o quê? Com o coração. Faço porque eu gosto, eu sei que Deus se agrada de mim por causa disso, mas não dizer que eu faço, mas o irmão não faz. Eu faço, mas a irmã não faz. Não. Na hora que você fizer isso, você já está querendo começar como diz aqui, você está querendo uma recompensa. Não, Deus vai ter que me dar porque eu fiz mais do que fulano, do que Beltrano. E não existe recompensa. A nossa recompensa vai ser pelo nosso trabalho que fazemos de coração. Como a salvação é uma realização divina,
agora somos feitura sua, criado em Cristo, para as boas obras. Que boas obras são essas? As boas obras de anunciar o Evangelho. Essas são as boas obras. Agora, uma transformação ocorre. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Aquela pessoa que eu era antes, ruim, eu só via o mal. Depois que eu aceitei Jesus, Jesus tirou aquilo tudo do meu coração. Então, é isso que as coisas velhas passaram. Não é nem para me lembrar disso. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa, outrora andavam fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Então, aquilo que eu fizer, que o mundo olhar, vai ver que eu tenho uma evidência da salvação. E para concluir, meus irmãos, eu queria ler aqui a conclusão que diz: antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna, por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam ao nosso Deus. O que eu vejo nessa lição, irmão, é que é uma lição rica, porque ele começa com libertos do pecado. Aí ele libertou do pecado e diz uma nova vida em Cristo. Você vê a transformação. O homem por si só ele não consegue se transformar. Às vezes muitos dizem, não, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar. E não consegue, ele não consegue. Você vê quando o homem se encontra de verdade com Cristo, ele muda, que ele nem sente essa mudança. Sabe por quê? Porque quem vai ver são os outros. E vão dizer, olha o irmão fulano, olha a irmã fulana. Quem era esse homem, quem era essa mulher? Fechava a rua aqui dia domingo. E agora passa com a Bíblia debaixo do braço. Então a sua vida, você não vai dizer para ninguém, você não vai precisar se explicar para ninguém. Mas a sua vida vai mostrar o quanto o poder de Deus é grande na vida daqueles que o deixa ser salvo por ele. Quero agradecer por mais essa lição. Sei que estamos acostumados a interagir um com o outro. Até para mim fica assim meio difícil assim, porque eu não tenho essa habilidade de falar só olhando para a câmera do celular para gravar. O bom é a interação, mas devido a essa pandemia, isso foi uma solução achada pela direção da escola e também de comum acordo com o pastor da igreja, o pastor Moisés. Então estamos fazendo assim, mas o meu desejo, o desejo do irmão Nunes é estarmos aí na igreja para a gente poder saber o que é que os irmãos também trazem para a gente aprender. E realmente eu estou com muita saudade da escola, entendeu? Sinto falta, eu estava até falando da minha esposa hoje, rapaz, a gente chega final de semana, a gente não sabe nem se é final de semana. Porque já era um marco nosso, rapaz, de domingo, a escola dominical, de noite o culto. Mas mostramos que somos igreja e estamos na presença do Deus Altíssimo, aprendendo da palavra dele. Isso é que é o importante. Eu quero agradecer a cada irmão, a cada aluno, a cada professor, e cada um de nós possamos orar essa semana um pelos outros,
orar pelo nosso pastor Moisés Batista, sua esposa, aos nossos pastores, pastor Santana, pastor Zosmo, pastor Isaac, os presbíteros, os diáconos, as professoras, e que peça a Deus para que Deus livre todos nós dessa peste. É isso que eu quero agradecer em nome de Jesus. Fique na paz, cada um de vocês. Amém.